Olá, vamos agora falar do fenômeno de expansão térmica de sólidos e líquidos. Este é um fenômeno que se observa na maioria das substâncias. O que ocorre é que, quando aumenta a temperatura de um corpo, ocorre, associado a ele, um aumento no volume desse corpo. Esse fenômeno se chama expansão térmica ou dilatação térmica. A origem microscópica ou microfísica desse fenômeno é que, quando aumenta a temperatura, os átomos ou moléculas ficam, em média, mais afastados. A distância entre os átomos ou moléculas aumenta, em média, com a temperatura. Isto acontece para a grande maioria das substâncias, com algumas exceções importantes, como, por exemplo, a água, que tem um comportamento anômalo, que vamos analisar mais adiante, entre 0 e 4 graus Celsius. Este fenômeno deve ser levado em consideração, o fenômeno de expansão térmica, em várias aplicações, por exemplo, na construção de pontes. Nós temos aqui na figura o que se denominan juntas de dilatação. Essas juntas de dilatação são espaços que são colocados nas pontes para permitir que o concreto tenha espaço para se expandir num dia quente e, dessa maneira, evitar rachaduras na ponte. Aplicações onde o fenômeno de expansão térmica deve ser levado em consideração ocorrem, por exemplo, na odontologia. Quando a cavidade de um dente é preenchida, o material que está sendo utilizado deve ter as mesmas propriedades de expansão do dente que está em volta, porque a pessoa vai consumir alimentos em diferentes temperaturas. E isso vai produzir dilatação ou contração do conjunto de dente mais material. E é necessário que ambos se expandam da mesma maneira, senão a pessoa vai comer um sorvete, por exemplo, o dente vai contrair, logo após vai tomar um café e o dente vai expandir em seguida, e isso, se esta substância se expande de maneira diferente do dente, isso vai provocar tensões no material que podem provocar dor no dente. Então vamos agora analisar a expansão térmica no caso mais simples possível, que seria o caso de objetos que têm apenas uma dimensão relevante. Então, são objetos que se comportam predominantemente como objetos unidimensionais ou objetos lineares. Um exemplo disto seriam os trilhos do trem, né? O que interessa principalmente é como se expande com a temperatura o comprimento desse trilho. A expansão lateral do trilho é menos relevante, não tem tanta importância. Então, para analisar isso, vamos considerar o exemplo de uma haste metálica. Vamos supor que esta haste metálica tem um comprimento que vamos chamar de L inicial. Inicialmente, essa haste está a uma temperatura Ti, que é uma temperatura que vamos chamar de T inicial. E aqui está embaixo a barra, ou a haste, colocada um instante posterior, quando a temperatura foi aumentada em delta de T. Este aumento de temperatura levou a uma expansão da barra, a qual agora tem um comprimento L final. Este comprimento é L final. Então temos um aumento delta de L no comprimento da barra. Então vemos que um aumento delta de T na temperatura, onde delta de T é T final menos T inicial, leva a um aumento delta de L no comprimento, onde delta de L é L final menos L inicial. Vamos agora tentar deduzir
a partir dos experimentos, como se relacionam o delta de t e o delta de L. Para isso, são realizados essencialmente dois tipos de experimentos que estão indicados aqui. O primeiro é observar o efeito do aumento de temperatura e o segundo é observar o efeito do comprimento inicial da barra. Vamos analisar primeiro, então, o que acontece se a nossa barra aumenta primeiro uma temperatura delta de T e depois o dobro, 2 delta de T. O que se observa é que quando eu passo de temperatura inicial para uma temperatura que aumentou em delta de T, o aumento é delta de L. Mas se o aumento em temperatura for o dobro, 2 delta de T, o aumento no comprimento também vai ser o dobro, 2 delta de L. É isso que se observa experimentalmente. Então, este resultado está dizendo que o delta de L é diretamente proporcional ao delta de T. Se o aumento é delta de T, temos esta variação no comprimento. Se o aumento é o dobro, 2 delta de T, o aumento no comprimento será o dobro. Isso acontece sempre que as variações na temperatura sejam mais ou menos pequenas, né? Não estamos falando em variações enormes de temperatura. Vamos ver daqui a pouco o que significa uma variação pequena de temperatura. Pequena em relação a quê? Isso vamos ver daqui a pouco. Então, o primeiro resultado é que a variação de comprimento é proporcional à variação de temperatura. Outro experimento que pode ser feito é ver o que acontece se eu considero uma barra de comprimento LI e uma barra de comprimento inicial o dobro, 2 LI. Esta barra tem comprimento inicial 2 LI. O que se observa é que se eu aumentar delta de T na barra de cima e eu aumentar delta de T na barra mais comprida, na barra o dobro do comprimento, o delta de L aqui tem um valor e aqui tem o dobro do valor de cima. Então, isso nos leva à conclusão de que delta de L é diretamente proporcional ao comprimento inicial. A barra que tem o dobro de comprimento tem um aumento que é o dobro em relação à barra anterior. Bom, então podemos tentar colocar isso numa fórmula. O que nós sabemos experimentalmente é que delta de L é proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Para colocar um sinal igual aqui, eu vou colocar uma constante numérica, alfa, que é denominada coeficiente de expansão linear. Então, delta de L proporcional a LI, ao comprimento inicial, e à variação de temperatura, significa que delta de L é igual a alfa LI delta de T. Delta de L é o L final menos L inicial. Então temos que isto é igual a alfa LI por delta de T, e delta de T vai ser escrito aqui como T final menos T inicial. Então esta é a expressão que sintetiza os resultados experimentais observados. Isso está resumido aqui. Temos que o delta de L é proporcional a LI e a delta de T. A constante de proporcionalidade é o coeficiente de expansão linear. E aqui temos escrito o delta de L como L final menos L inicial e o delta de T como T final menos T inicial. O coeficiente de expansão linear do material
tem unidades de inversa de grau Celsius ou inversa de Kelvin. É fácil ver isto. Se nós aqui vemos que isto tem unidades de comprimento, por exemplo, metro. Isto aqui tem unidades de grau Celsius. Isto aqui tem unidades de metro. E o lado esquerdo da equação tem que ter as mesmas unidades que o lado direito da equação. Então, alfa tem que ter unidades de 1 dividido graus Celsius. Dessa maneira, o lado direito e o lado esquerdo ficam com as mesmas unidades. Bom, o que se observa é que alfa, o coeficiente de expansão linear, varia muito pouco se medimos ele, se determinamos o coeficiente em 10 graus, ou em 50 graus, ou em 100 graus. Então, sempre que a gente estiver dentro de um intervalo de temperaturas mais ou menos restrito, o alfa é mais ou menos constante. O coeficiente de expansão é mais ou menos constante. Aqui tem uma lista de coeficientes de dilatação linear para diferentes substâncias, alumínio, latão, cobre, vidro, quartzo, aço, etc. E vemos que o valor numérico é aproximadamente 10 a menos 5 inversa de grau Celsius. A pergunta é, esse valor é pequeno ou é grande? Para tentar ter uma ideia, vamos escrever a expressão que nós escrevemos antes da expansão linear, que diz que delta dL é igual a alfa Li delta dt. E vamos analisar um exemplo. Consideremos uma barra de 1 metro, o Li vai ser 1 metro. Suponhamos que a gente produz um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, entre a temperatura, uma diferença de 1 grau Celsius entre a temperatura inicial e a final. Então, o delta dt vai ser 1 grau. E suponhamos que seja de alumínio. Qual vai ser o delta dL? O delta dL vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5. Sim? Estou fazendo uma estimativa, então vou colocar um valor grosseiramente, não vou colocar 2,4 10 a menos 5, vou colocar assim, grosseiramente 10 a menos 5, inversa de grau. Então, quanto seria a variação de comprimento de uma barra de 1 metro, se aumento a temperatura de 1 grau, para algum destes materiais? Todos têm mais ou menos 10 a menos 5 de alfa. Seria aproximadamente 10 a menos 5 metros. Sim? Cancelei aqui o grau e ficou 1 metro. Então, isso está me dizendo que este coeficiente é realmente muito pequeno, porque numa barra de 1 metro, quando eu aumento 1 grau, o comprimento dessa barra aumenta de uma parte em 100.000. É um aumento pequeno. Isso para a maioria dos materiais que estão nessa tabela. Vamos agora analisar a expansão volumétrica. Vamos considerar o caso em que todas as dimensões dos sólidos se expandem com a temperatura. Então, neste caso, o volume do sólido também vai aumentar. E vamos, para isso, analisar um caso simples, que é o caso de um corpo com forma cúbica. Temos um corpo que tem
um lado que vamos chamar de LI, os lados são todos iguais. Agora vou aumentar a temperatura em delta dt. Todos os lados do corpo vão se expandir. Um delta dL. E como consequência disso, o volume do corpo vai aumentar. Então temos um aumento no volume do corpo. Estou supondo que cada lado do cubo está se expandindo de acordo com a fórmula de expansão linear, a fórmula de dilatação linear que vimos antes. Bom, então agora a pergunta é quanto aumenta o volume? Para isso vou escrever o volume final. O volume final vai ser igual ao lado final ao cubo. Então vamos escrever aqui que isto é o lado final ao cubo. Mas o lado final pode ser escrito por esta fórmula. Então eu vou dizer que o lado final é lado inicial mais alfa Li delta dt, tudo isso ao cubo. Agora vou fazer o cubo de um binômio, que é o que eu tenho aqui. O cubo do binômio é o cubo do primeiro, mais o triplo produto do segundo pelo quadrado do primeiro, isso vai dar 3 alfa Li, vai acabar ficando ao cubo, delta dt, mais o triplo produto do quadrado do segundo vezes o primeiro, então isto vai dar 3 Li, que vai ficar ao cubo, alfa delta dt quadrado, mais o cubo do segundo. O cubo do segundo vai dar Li cubo alfa delta dt ao cubo. Bom, mas agora analisemos um pouquinho esta expressão. Temos 4 termos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro e quarto termo são muito pequenos. Por quê? Porque vimos que alfa é da ordem de 10 a menos 5. Sim? Se eu fizer alfa ao quadrado, 10 a menos 5 ao quadrado vai dar 10 a menos 10. Se eu fizer alfa 10 a menos 5 ao cubo, vai dar 10 a menos 15. Então, quando eu faço alfa delta dt ao quadrado, se esta variação de temperatura for alguns poucos graus, este coeficiente aqui que está ao quadrado ainda é muito pequeno. Então, o elevado ao quadrado vai ser menor ainda. E com este acontece a mesma coisa. Alfa delta dt, se delta dt for 10 graus, então 10 a menos 5 por 10 vai dar 10 a menos 4. 10 a menos 4 ao cubo é 10 a menos 12. É extremamente pequeno. Então, estes dois termos aqui são muito menores que os dois primeiros. Então, eu vou desprezar estes dois aqui. Eu vou desprezar esses dois termos. Bom, então é isso que está escrito aqui. Eu coloquei aqui o volume como sendo LF ao cubo, coloquei a expressão de LF e toda ela ao cubo, depois eu fiz o cubo de um binômio. E aqui está a discussão de que os dois últimos termos nesta expressão contêm a grandeza alfa delta dt elevada ao quadrado e ao cubo.
Como alfa delta dt é um número puro muito menor que 1, vejam que é um número puro, não tem unidades, né? Alfa tem unidade 1 dividido grau, e delta dt é grau, então a unidade cancela. Então é um número puro muito menor do que 1, elevado a uma potência, sim? 2 ou 3, isso converte esse número num número ainda menor. Então podemos ignorar esses termos, onde alfa está a potência 1 aqui, por exemplo. Então, dessa forma, desprezando estes dois termos, temos apenas esta primeira parte. Então, eu vou escrever apenas essa primeira parte. Eu vou escrever que o volume final é igual a L final ao cubo, mas isto vai ser igual a L inicial ao cubo, mais 3 alfa Li cubo delta dt. Mas vejam que Li cubo é o volume inicial. Volume inicial. Então, esta expressão pode ser escrita como VI mais 3 alfa VI delta dt. Agora, eu posso juntar este V final com este V inicial e escrever V final menos V inicial, que vai ser delta dV. Então, eu posso escrever delta dV igual a, obviamente, V final menos V inicial. Isto vai ser igual a beta VI delta dt, onde estou chamando de beta a 3 alfa que está aqui. Isso é beta. Ok. Então, resumindo, temos que delta dV é beta VI delta dt, onde beta é 3 alfa. A quantidade beta é chamada de coeficiente médio de expansão volumétrica. Vejam que, para deduzir esta equação, foi considerada uma forma cúbica, porém a equação obtida é válida para um corpo com qualquer forma. Sim? Sempre que o corpo tenha a mesma expansão em todas as direções. Sempre que o coeficiente da expansão linear for o mesmo em todas as dimensões. Aqui temos uma tabela da expansão volumétrica de alguns sólidos e líquidos. Temos alumínio, latão, cobre, vidro, que eram os que estavam na tabela de expansão linear. Então vocês vão ver que o coeficiente aqui é 3 vezes o anterior, ou é muito próximo disso. E também temos alguns líquidos como etanol, glicerina, mercúrio, onde os coeficientes de expansão são um pouco maiores. Aqui vejam que é 75 vezes 10 a menos 5. No caso do mercúrio, 18 vezes 10 a menos 5. E tem alguns onde isso é ainda maior. Bom, da mesma maneira em que nós relacionamos a expansão térmica volumétrica com a expansão térmica linear, nós podemos realizar um procedimento similar e mostrar que o aumento na área de um corpo, acompanhado ou relacionado com o aumento da temperatura, segue uma fórmula similar, onde a variação na área é proporcional à área inicial e à variação de temperatura, e onde o coeficiente γ é 2 vezes o coeficiente de expansão linear. O procedimento é o mesmo, vocês podem fazer que cada dimensão da área se expande de maneira linear, vocês vão ter quadrado de um binômio e vocês vão desprezar os termos de segunda ordem, onde apareça alfa delta dt elevado ao quadrado. E dessa maneira vai-se chegar a esta expressão, da mesma maneira que fizemos para o volume.
Uma outra questão que deve ser levada em consideração com cuidado é o que acontece com buracos existentes nos objetos. O que se observa experimentalmente é que quando um objeto passa por dilatação térmica, quaisquer buracos no objeto também se dilatam. Isso está mostrado aqui na figura. Temos um objeto frio como uma placa metálica e aqui a mesma placa metálica, só que com um buraco circular no meio. Quando ele passa a aumentar a sua temperatura, quando ele fica quente, ambas placas se expandem da mesma maneira. Sim? Então, o buraco recortado nessa placa também se dilata. A única situação em que um buraco não se dilata junto e vai ser preenchido em decorrência da dilatação térmica é quando temos dois objetos distintos que se dilatam e vão fechar uma brecha entre eles. Então, isso acontece, por exemplo, com a lacuna que tem entre os trilhos de uma linha férrea e que é colocado, como mostrado aqui na figura, propositalmente para permitir a dilatação dos trilhos em dias quentes e evitar a deformação desses trilhos quando eles se expandirem. Um caso de trilhos onde esse cuidado não foi tido pode ser visto aqui nesta imagem, e o que se vê é que os trilhos acabam ficando extremamente deformados e inviabilizando a circulação do trem. Bom, e finalmente vamos analisar um fenômeno que já tínhamos mencionado no início, que é o comportamento anômalo da água. A água se comporta como a maioria dos líquidos para temperaturas maiores que 4 graus Celsius. Mas entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anômalo. Então, acima de 4 graus, se eu pego uma porção de água, digamos, em 10 graus Celsius, e eu aumento a temperatura de 10 graus para 11 graus, o que eu vou ver é que a água se dilata, se expande. Mas se eu fizer o mesmo experimento com água em 2 graus Celsius, o que eu vou ver é que quando aumento a temperatura de 2 graus para 3 graus, a água não vai se expandir, ela vai se contrair. E esse fenômeno acontece com água entre 0 e 4 graus. Isso se denomina comportamento anômalo da água. Aqui na figura vemos como varia o volume de 1 grama de água no intervalo de temperatura entre 0 e 100 graus. Sim? E vemos que para temperaturas acima de 4 graus o volume aumenta. Mas se a gente faz um zoom aqui na região entre 0 e 4 graus, na figura inferior, vemos que entre 0 e 4 graus o volume de 1 grama diminui à medida que a temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando 0, 1, 2, 3, 4 graus e o volume desse grama vai diminuindo. Esse comportamento anômalo da água é a razão pela qual os lagos congelam de cima para baixo, congelam da superfície para o fundo e não o contrário. Sim? Isso acontece da seguinte maneira. Imaginemos que o lago está em 10 graus Celsius e que começa a anoitecer, a temperatura começa a baixar e a temperatura do lago passa de 10 graus para 9, para 8, para 7 graus. Como a temperatura diminui, a água vai se contrair. Isso significa que vai aumentar a sua densidade e a água fria vai afundar. Então, à medida que o lago vai para 10, 9, 8, 7, 6 graus, a água fria vai indo para o fundo. E a água mais quente fica na parte de cima. Contudo, quando a temperatura da superfície do lago chega em 4 graus Celsius, e eu diminuo a temperatura da superfície
para 3 graus, o que vai acontecer é que o volume dessa água vai aumentar. Eu diminuo a temperatura, mas o volume aumenta. Isso significa que eu diminuo a temperatura e a água fica menos densa. Então ela tende a flutuar. Então a água mais gelada, mais fria, vai ficar flutuando, vai ficar na parte de cima. Então a água que está na superfície vai ser a primeira que vai congelar. E isso é o que acontece nas fotos que a gente vê sempre de lagos em regiões frias, onde a superfície do lago está congelada, formando uma crosta de gelo, na qual dá para caminhar perfeitamente, mas se vocês fazem um buraco no gelo, vocês vão ver que lá para baixo, a uma certa profundidade, já tem a água líquida na região inferior do lago.